Oi, gente, boa noite. Vamos iniciar nossa live falando sobre transtornos de ansiedade. Tô aqui colocando. Como é que vocês estão nessa noite de quarta-feira? Aqui no Rio, finalmente, temperaturas agradáveis. Tá calor, mas não o tanto que tava nesses dias. Vamos chegando, vamos convidando as pessoas que estiverem interessadas em ouvir um pouco sobre transtorno de ansiedade. Tanto gera sofrimento. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Hoje eu vou... Só um minutinho, gente, que minha filha tá chegando em casa e a campainha aqui é terrível. Meu marido desligou. E vamos lá. Como é que vocês estão? Como é que tá a semana? Como é que tá o ânimo de vocês? Só lembrando, tá, gente, que a live não fica salva aqui no Instagram, então se quiserem ver por aqui, estejam comigo ao vivo, convidem pessoas pra gente conversar aqui juntos. E esperar o Instagram entregar aqui um pouquinho e depois fica salva lá no YouTube só, tá? E aí eu vou fazendo aquele esquema, eu começo falando, trazendo, daqui a pouco eu vou fechar os comentários, vou começar a trazer o tema, vou expor o conteúdo, depois eu abro os comentários pra gente conversar, vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas e etc. Eu até vou ver se eu exponho sem tanta demora, né? Eu quero expor o conteúdo rapidamente, falando um pouco sobre cada transtorno de ansiedade e depois abrir para perguntas para tirar as dúvidas de vocês. Eu não sei exatamente o que vocês querem saber, então a parte de perguntas vai ser bem importante para a gente conversar e esclarecer aí. Falar sobre transtorno de ansiedade é sempre importante, né, gente? Até porque a gente precisa ficar assim processando algumas informações, né? Cada vez que a gente fala, mais uma informação nova chega e aquilo vai entrando na nossa mente e a gente vai aprendendo coisas novas e vai fazendo sentido para nossa vida. E a ideia sempre é que seja útil para vocês, né? Essa é a ideia número 1. Deixa eu ver aqui o horário para a gente não atrasar. Ah, tá cedo ainda, 8h02, cheguei. Oi, Rita, boa noite. Me contem um pouco como é que vocês estão, de onde vocês são, quem é que tá aqui, se é o pessoal de sempre, se tem gente nova, se é a primeira vez. Eu nunca pergunto isso, né? Se é a primeira vez na live, mas sempre tem pessoas de primeira vez, né? É sempre interessante. Mudei um pouco o ângulo aqui da minha poltrona para ver se muda um pouquinho e não fica refletindo tanto, que esse óculos reflete tanto, né, a luz. Mas sem óculos eu não enxergo. De perto, sem óculos, não vai. Boa noite, Geice. Boa noite para todos que estão chegando. Bom, gente, eu acho que eu vou começando aqui, né? Já vou começar a trazer o assunto. Oi, Joelma, boa noite. Vou ver se eu vou trazendo o tema aqui, tem bastante conteúdo, né? Falar bastante sobre os transtornos, tem muito transtorno de ansiedade. Então, sou de Paraíba do Sul, interior do Rio. Ah, que legal! Secretário não fica longe de Paraíba do Sul, sabe onde eu tenho casa? É bem próximo, inclusive. É cidade boa, né? Interior do Rio tem muita cidade boa de se viver, com mais segurança e tranquilidade, né? Oi, Mary, quanto tempo? Tá tudo bem? Bom, então vamos fazer isso, gente. Eu vou então fechar os comentários, iniciar o assunto, vou expor o assunto e, como eu falei para vocês, não vou ficar muito tempo, vou trazer as explicações e já vou abrir para perguntas, porque eu acho que tem muitas dúvidas acerca desse tema. Vocês estão sempre querendo falar, perguntar, tirar dúvidas, então quero deixar bastante tempo para isso hoje. Então vamos lá, deixa eu desativar os comentários. Comentários desativados. Vamos então começar o assunto de hoje, que é para isso que vocês estão aqui. Vamos falar sobre transtornos de ansiedade.
Lembrando que essa classificação de transtornos a gente encontra no DSM-5, que é o Manual de Psiquiatria americano, onde eles estabelecem aí os critérios diagnósticos, e tem o CID também, que é o Sistema de Classificação de Doenças, onde eles também descrevem os transtornos de ansiedade. E, de modo geral, é bem parecido, tá? Quem trabalha com diagnóstico propriamente são os psiquiatras, né? Eles fazem diagnósticos médicos. Na psicologia, não necessariamente a gente precisa de diagnóstico, né? É importante que a gente faça, mas não é aquela classificação. Tem alguns diagnósticos de psiquiatria que você, né, tipo transtorno intermitente de ataques de não sei de quê. Tem umas coisas assim meio doidas que isso serve mais aos psiquiatras do que pra gente. Mas transtorno de ansiedade é sempre importante a gente conhecer. É um diagnóstico muito frequente, né? Talvez seja uma das mais frequentes na clínica, ansiedade e depressão, né? Então é super importante a gente ter um bom conhecimento, inclusive os psicólogos, né? Eu sei que tem muito psicólogo que me segue e a gente precisa, tá, gente? Apesar de na nossa faculdade a gente muitas vezes não valorizar essa questão do diagnóstico médico, é a linguagem comum a gente e os médicos e é muito importante, principalmente para os pacientes que têm plano de saúde, que pedem reembolso, a gente tem que botar um diagnóstico, então é importante a gente ter esse conhecimento. Então vamos lá. E para vocês leigos, o mais importante é vocês identificarem, né, se tem ou não aquele tipo de problema. Então, começo já fazendo sempre a distinção do que é a ansiedade. Uma emoção, um estado que a gente fica, que é comum e não é patológico e é necessário. A ansiedade é uma emoção que a gente tem, assim como a gente tem raiva, tristeza, alegria, a gente tem também ansiedade, que é uma emoção importante para a nossa sobrevivência enquanto espécie. É o que deixa a gente hipervigilante e alerta diante de um perigo iminente. Quando que isso se transforma num transtorno, né? Se a ansiedade ela é um sintoma, se ela é um traço que todo mundo tem, então quando a gente fala em cura também, eu vou ficar curado da minha ansiedade, depende do que você entende por cura da ansiedade. A gente pode se curar de um estado patológico, mas a emoção, a ansiedade sempre vai estar presente e diante de situações que ocorram na nossa vida, sei lá, uma tentativa de assalto, você vai ficar ansioso, você vai ter uma descarga de adrenalina, você vai ter ali os sintomas, pode até ter uma crise de ansiedade diante daquilo, e sendo uma coisa pontual, não será patológica, não vai ser considerado um adoecimento, né? Então, já é importante a gente fazer essa distinção. E aí eu vou trazer para vocês alguns tipos de transtornos, que são vários, né? Que são os mais frequentes. O transtorno, eu vou falar de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, transtorno de pânico, as fobias, transtorno de ansiedade social, transtorno... Tem um que eu acho interessante, que a gente nem fala muito, não é tão frequente, mas eu lembro que eu tive um caso de mutismo seletivo, que é um tipo de transtorno de ansiedade que não é tão frequente, mas tem. E eu peguei uma vez um caso desse como estagiária na minha faculdade, na UF. E foi inesquecível. Eu lembro até hoje da paciente, do nome e de como ela é fisicamente. Interessante. O TOC e o TEPT. Então vamos lá. Vamos começar com o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, que é bem frequente e muitas vezes não diagnosticado. É aquele traço patológico da ansiedade que a gente carrega de maneira crônica e muitas vezes ao longo de uma vida. Eu tenho vários pacientes assim, né, que têm TAG e que só foram diagnosticados na vida adulta, depois de um adoecimento maior, de uma crise, mas que quando a gente olha é aquela pessoa que fala, nossa, eu já era uma criança preocupada, eu já era uma criança tensa, eu já era uma criança que ficava me preocupando com coisas que não seriam pertinentes para uma criança se preocupar. Então, o TAG tem como principal característica a preocupação excessiva e generalizada e sem motivo, né? Uma coisa é a gente ficar preocupada, sei lá, minha filha está preocupada, ela vai fazer ENEM, né? Ela vai ficar ansiosa, isso é normal dentro de uma situação muito clara que é geradora de ansiedade. Outra coisa é a pessoa que está permanentemente preocupada. Ela está sempre preocupada, de maneira generalizada e sem motivo aparente. Eu estou na praia, de repente eu me preocupo, e se eu for assaltada? E se levarem meu celular?
E se o mar ficar forte e eu me afogar? E se é sempre aquele e se de 1000 possibilidades que podem dar errado. As pessoas que têm TAG são aquelas que querem ser precavidas, né? Eu tenho um paciente que é ótimo, ele não reconhece que tem ansiedade. E aí ele fala, não, mas eu faço isso porque é importante, uma precaução. Então ele tem plano A, plano B, plano C, plano D, ele quer controlar tudo, né? Aquela preocupação, ele está sempre se cercando de garantias e ele procura o tempo todo estar mapeando a situação que ele está vivendo. E ele tem claramente TAG, porque é um excesso de preocupação. Ele se preocupa com tudo o tempo todo, tenta controlar tudo o tempo todo. E agora que ele tem tido algumas crises é que foi procurar atendimento, mas toda vez que você puxa com esses pacientes, eles vão contar, nossa, desde criança eu era aquela criança muito preocupada, eu era aquele adolescente excessivamente preocupado, que são coisas que quando a pessoa olha para trás, ela fala, nossa, realmente, e a pessoa normalmente acha que é da minha personalidade. E quando a gente trata a ansiedade, ela vê que aquilo não era um traço de personalidade. Na verdade, era um traço de adoecimento, né? Às vezes é difícil diagnosticar, porque a pessoa passa muitos anos vivendo dessa forma e achando que, mas é meu jeito, é meu jeitinho, eu sou assim, né? Então, como é uma coisa mais crônica, é diferente, por exemplo, já entrando aqui, isso, gente, é considerado, os diagnósticos, eles normalmente consideram a pessoa que está nessa situação há meses, há pelo menos 6 meses, né? Não é assim, de repente você está preocupada porque você está vivendo um momento tumultuado no trabalho, uma mudança de chefia, uma possibilidade de demissão, sei lá, e você pode passar ali cronicamente preocupado por um período determinado, mas tem uma causa clara, né? E não é uma coisa que se estende ao longo de uma vida, não é generalizado, tem a ver com a tua situação de trabalho. Né? Você vai estar ansioso, pode até te gerar um adoecimento, mas aquilo tem um contexto. É diferente do TAG. Para ser TAG, é uma ansiedade, uma preocupação permanente, excessiva e sem causa clara. Entendem? Bom, próximo, transtorno de pânico. Qual é a diferença para o transtorno de pânico? É engraçado, né? Como até o adoecimento psíquico, ele tem um contexto cultural, social. Houve uma época que parece que todo mundo tinha transtorno de pânico. Parece que houve uma epidemia disso. O transtorno de pânico são episódios recorrentes, inesperados e intenso de ansiedade. É o famoso ataque de pânico, né? A pessoa tem um ataque de ansiedade, ela tem taquicardia e sintomas físicos, né? Taquicardia, sudorese, tremor, formigamento, sensação de desmaio, sensação de morte, acha que está infartando. Quem já teve um ataque de pânico? Ixi, voltou. Tinha dado uma caída na internet, mas voltou. Quem já teve um ataque de pânico sabe do que eu estou falando. É essa sensação horrível de morte iminente, né? Ou de enlouquecimento, né? Já recebi vários seguidores perguntando, será que é normal eu ter tido um ataque de pânico e sentir que estava fora do meu corpo? Pode acontecer. Eu senti que eu estava fora da realidade, que eu estava ficando maluco? Pode acontecer. Isso podem ser sintomas de um ataque de pânico. Um ataque de pânico não caracteriza um transtorno de pânico. Um ataque de pânico pode acontecer diante de uma situação muito intensa, um trauma, uma situação muito inesperada que te dá um ataque de pânico. Um ataque de pânico é um ataque de pânico que pode ser um episódio isolado e nunca mais voltar a acontecer. Se torna um transtorno quando são episódios recorrentes. E uma das principais coisas que o paciente de pânico faz é começar a evitar um monte de coisa. O transtorno de pânico, ele limita muito a vida. Por exemplo, a pessoa teve um ataque de pânico, e isso que é pior, né? O ataque de pânico é sempre inesperado. Então a pessoa, sei lá, tá no mercado e teve um ataque de pânico dentro do mercado. Aí ela não quer mais ir no mercado. Ela começa a ter medo de ir no mercado, aí não vai mais. Gente, deixa eu só tirar o Wi-Fi que eu tô achando que tá oscilando muito. Espero que agora esteja bom. A pessoa com ataque de pânico, mandem coraçõezinhos ou coisas pra mim pra eu sentir que vocês estão aí, porque a internet oscila aqui, tá esquisito. Eu até tirei o Wi-Fi pra ver se não interfere mais. Aí o ataque de pânico
O transtorno de pânico pode ser muito limitante na vida da pessoa. Ela passa a evitar qualquer situação, porque ela tem medo de ter o ataque. Então ela passa a querer só sair acompanhada ou não sair de casa para quase nada. E precisa, obviamente, de tratamento, né? O transtorno de pânico, ele traz muito prejuízo para a vida pessoal e profissional da pessoa. Existem pessoas que ficaram gravemente adoecidas com transtorno de pânico, mas assim, muito tempo, com muito prejuízo e sem realmente sair de casa. Houve uma época na época que eu trabalhava na prefeitura, eu recebia muito paciente com pânico. Ultimamente não tenho tanto. Bom, o transtorno de ansiedade social. Isso várias pessoas comentam, né? O que é o transtorno de ansiedade social? É quando você tem um ataque de pânico ou tem um ataque de ansiedade, mas que é associado, em resposta às situações sociais. Aquela situação que eu tenho que falar em público, apresentar um trabalho na escola, né? A minha filha tem uma amiga. Quando vai apresentar um trabalho na escola, ela trava, ela chora, ela vai pro banheiro, ela fica desesperada. Isso pode ser, né, se isso se repetir, pode ser um transtorno de ansiedade social. É muito associado ao medo de ser mal avaliado pelo outro. É o medo de se sentir exposto, vulnerável, humilhado, de passar vergonha. Então, é um transtorno de ansiedade muito associado às questões sociais, né, onde você se expõe em público. Então essa é a diferença para as outras, né? Percebem que tem pequenas diferenças entre um tipo de transtorno e outro. Deixa eu ver um outro, o mutismo seletivo que eu estava falando. Gente, essa foi tão interessante porque não é tão comum. Eu tenho até uma amiga que tinha uma filha que sofria com mutismo seletivo e eu atendi um caso. Isso foi muito interessante. Quando eu era estagiária da UF, eu era aluna, deve ter sido lá em ano 2000. Por aí. E é engraçado que muitos anos depois, eu tenho quase certeza que eu vi essa pessoa que eu atendi lá atrás, numa festa de criança, fazendo um personagem. Olha que coisa incrível. Tendo em vista o que ela tinha. Eu atendi ela e era uma paciente, ela era estudante da UF, onde eu atendia muito estudante, né? Porque os estudantes que tinham problemas e que iam lá sabiam do serviço de psicologia. Então eu comecei a atender. Ela ia em todas as sessões, nunca faltou. Ia no horário, mas ela não conseguia abrir a boca. Ela ficava assim, ó. E ela era muito magrinha, muito magrinha. Eu via, parecia, juro pra vocês, eu lembro que eu ficava acompanhando o movimento da garganta dela e parecia que eu via um bolo aqui atravessado. Ela não conseguia falar. E eu ficava, como que o psicólogo atende, né? Eu, estagiária, inexperiente, eu ficava, gente, mas como que eu vou me comunicar com ela se ela não fala? E eu não sabia o que ela tinha, o que ela estava fazendo ali, o que estava acontecendo. E eu ficava, gente, o que será que ela tem? Na minha cabeça, levava para a supervisão, falei, gente, o que será que ela tem? Será que ela tem algum déficit cognitivo? Ela tem algum problema? O que está acontecendo? E olha que interessante. Na época, eu estagiária, resolvi lá usar um recurso, eu pedi para ela me escrever, já que ela não estava falando. Falei, eu vou tentar entender o que está acontecendo, como é que eu posso ajudar alguém se eu não sei nem o que ela tem. E aí eu lembro que eu pedi para ela escrever. Gente, ela começou a me escrever cartas imensas, super bem escritas, super elaboradas, muito assim, toda concatenadinha. Eu lembro que eu fiquei muito surpresa quando na sessão seguinte ela me levou a carta. Aí eu lembro que eu peguei e falei, meu Deus, eu fiquei muito surpresa, porque eu achava que ela tinha um problema muito mais grave, não que isso não fosse, mas eu achava que ela tinha algum, sei lá, algum problema mental, porque ela não conseguia falar. E eu lembro que quando eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus, ela é muito inteligente. Eu lembro que eu fiquei muito chocada dela ser muito inteligente, ela tem uma clareza muito grande do que ela sentia, e ela começou a descrever por cartas o que ela tinha. E olha que interessante, por que é mutismo seletivo? Porque em alguns cenários sociais a pessoa não consegue falar. Em algumas situações, no caso, ela não conseguia falar na terapia, mas ela fazia teatro. Eu lembro que eu falava, gente, ela só pode estar brincando comigo, ela faz teatro e ela não fala comigo. E não era só comigo, em outros lugares, né, sociais, ela também não conseguia falar. E olha o nível de sofrimento, e olha o nível de comprometimento de socialização que ela tem, né? Então, a pessoa, ela tem ambientes onde ela se sente extremamente insegura e ela trava, não sai uma palavra.
né? Então, é bem complicado, né? A pessoa, óbvio, precisa de um tratamento medicamentoso, acompanhamento psiquiátrico, psicológico, e a gente tem que lançar mão desses recursos. E eu lembro que eu fiquei muito satisfeita, porque quando eu pedi para ela me escrever, eu pensei, gente, será que ela vai escrever e tal? E ela me trouxe uma carta imensa e a gente passou a se comunicar por cartas. Tamanho o nível de ansiedade que ela ficava, ela não conseguia falar. E eu lembro que eu vi que ela ficava assim engolindo, eu ficava, gente, imagina o esforço que ela estava fazendo, querendo falar e não conseguia. É terrível, é terrível. E isso acontece em alguns cenários. Eu não sei se vocês já conhecem alguém ou já ouviram falar disso, mas acontece. Deixa eu ver. Tem o TEPT. O TEPT é o transtorno de ansiedade pós-traumático. É o transtorno de estresse pós-traumático. Por isso que é TEPT. A pessoa passa por uma situação muito estressante, onde ela sofreu algum trauma muito grande, ela foi exposta a um estresse muito grande por alguma situação, e ela passa a ficar hipervigilante e a ter crises de ansiedade em situações onde ela lembra aquilo que ela viveu ou quando ela se lembra do episódio. Então, sei lá, uma pessoa que sofreu um sequestro relâmpago. Em São Paulo tinha muito isso, aqui no Rio, graças a Deus, não. Mas sofreu um sequestro relâmpago. Então ela passa a ter, toda vez que entrar no carro, ela estava no carro, quando ela sofreu um sequestro relâmpago, os bandidos levaram, ela teve que sacar dinheiro, aquela coisa toda. Ela passa a ter muita ansiedade toda vez que entra no carro, ou toda vez que para num sinal de trânsito. Ela passa a ter sintomas a partir de um evento que aconteceu e que foi muito traumático para ela. Então a ansiedade é associada a um evento específico. Né? Então, às vezes, ou ela pode rememorar e aquilo gerar a crise nela, ou ela pode se ver numa situação onde lembra aquilo que ela viveu e ela ter uma crise de ansiedade. Bom, tem as fobias, e aí as fobias tem zilhões de fobias diferentes, fobia de rato, fobia de aranha, fobia de, sei lá, tem umas fobias muito doidas, fobia de palhaço, tem algumas fobias que a pessoa pode desencadear, fobia de vômito. A minha filha tem, tá? A minha filha mais nova. Ela tá melhorando, mas ela tinha. Ah, mas fobia de vômito é uma bobagem. Não, não é. Por exemplo, tem pessoas, não é o caso dela, graças a Deus, mas tem pessoas que ficam tão graves com fobia de vômito que ela passa a ter medo de comer. Ela não quer nem comer, porque ela come e tem medo de passar mal. Então, assim, pode chegar no extremo. Ela até me mostrou uma menina que, não sei, do TikTok, sei lá da onde, que tem, eu esqueci o nome dessa fobia, gente. Todas essas fobias têm nomes, mas são muitos nomes, não dá pra lembrar de todos. Mas a pessoa tem tanto medo de passar mal que ela passa a restringir muito a alimentação dela. E isso gera um emagrecimento, um comprometimento da saúde muito grave. Né? Minha filha não tem isso, graças a Deus, ela come. Mas ela tinha crise de ansiedade quando ela, sei lá, comia demais e ficava, eu tô passando mal. Se ela pensasse que ela ia passar mal, ela já entrava numa crise de ansiedade enorme. Então é uma fobia específica, causada pelo medo de vomitar. E que não teve a ver com situação traumática nenhuma. É uma fobia. É igual a pessoa que tem fobia de barata. A barata nunca fez nada, ela nunca passou por nenhuma situação. Tem pessoas que têm fobia de lagartixa. Lagartixa, gente, o bichinho você fica, eu acho tão fofinho. A lagartixinha ali, tadinha, não faz nada. Mas tem pessoas que... é tanta fobia que a pessoa não pode ver a foto do objeto, do estímulo que causa. Então a pessoa tem fobia de cobra. Ela não pode ver foto de cobra, que ela entra em pânico. Em pânico. Outro dia, olha que coisa que eu vi. Não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vi na internet outro dia, nessas coisas de rede social, nem lembro onde que foi, o caso de um menino que tinha uma fobia. De que era? Eu acho que foi um gafanhoto. Ele devia ter fobia de inseto, sei lá. E a turma, é um adolescente, jogou nele um gafanhoto. Ele teve um ataque tão sério que ele foi parar no hospital. E teve um comprometimento neurológico. Ele não consegue hoje, né? Tipo, já tinha passado 10 dias do episódio, ele não consegue falar. E ele não consegue se movimentar. Ele precisa de ajuda para se levantar. Então, fobia é coisa séria também. Né? Você brincar de dar susto com alguém que tem fobia daquele objeto, gente, é de um extremo mau gosto. A pessoa pode entrar num ataque tão sério que ele agora está com sequelas psicológicas sérias em relação a isso. Como é que... quem tem fobia de alguma coisa
Imagina, sei lá, você tem fobia de barata, alguém pega uma barata e joga em você de sacanagem. Isso não é brincadeira, tá? Então vamos pensar nisso. A gente pode gerar no outro um impacto tão grave que a pessoa entra numa crise. Depois que eu vi esse vídeo desse menino, várias pessoas comentando que eu já passei por isso, eu tinha fobia de não sei o que, me jogaram não sei o que lá, eu desmaiei. As pessoas têm verdadeiros ataques de ansiedade muito graves. E pode desmaiar, pode perder a consciência, pode ficar mudo, pode ter um monte de problema. Então não é brincadeira. Mas que absurdo ter medo. Não importa, não subestima a dor do outro nunca. Nunca. A gente não sabe. A fobia é um medo irracional. Não adianta falar que a barata não vai te morder. Não adianta falar que o palhaço não faz nada. Fobia é irracional. E a pessoa pode ter um ataque muito grave diante de um objeto fóbico. Então a pessoa jogar um sapo em alguém que tem fobia de sapo, você quer matar a pessoa do coração. Já teve caso de uma mulher que também estava relatando, também tinha fobia, acho que foi até uma situação de sapo ou perereca, e ela estava grávida e jogaram uma perereca nela, ela perdeu o bebê. Então, gente, é muito grave, né? A gente tem que parar com essa mania de achar que a dor do outro é pequena. É pequena porque não é na gente, é no outro. Deixa eu ver mais outro tipo. O TOC, o transtorno de obsessivo compulsivo, que é muito, muito chato de viver e muito difícil de tratar, porque o TOC, o que mais tortura o paciente com TOC são os pensamentos. Eu já falei sobre isso, né? Pensamentos ou imagens, às vezes são pensamentos até de a pessoa vê coisas, né? Assim, não vê no sentido de alucinar. Ela não vê fora, ela vê na mente dela, né? Que são imagens ou são pensamentos que são intrusivos, indesejados e obsessivos. A pessoa fica pensando naquilo sem querer. É intrusivo porque ela não tem controle. Ela não quer pensar naquilo, mas aquilo está na mente dela. E muitas vezes ela passa a desenvolver compulsões, que são os atos, né, de verificação, de fechar, de abrir. Tem gente que dá pulinho, cria verdadeiros rituais. Tem uns rituais tão graves que a pessoa... E toque tem diversos. Toque de limpeza, né? Toque de limpeza para o pessoal que tinha toque de limpeza na época do Covid deve ter pirado. Lembra que a gente tinha que dar banho de álcool em tudo que chegava em casa? Para uma pessoa que tem toque de limpeza é enlouquecedor. Né? A pessoa ela começa a ver germe, bactéria e não sei o que, ela não consegue tocar. Tem pessoas que usam 10 sabonetes e tem todo um ritual. Usa um sabonete, joga fora, usa outro sabonete. É uma coisa enlouquecedora. Num nível grave, tá, gente? Claro que tem níveis muito mais leves, mas é sempre muito sofrido, né? Porque o pensamento judia muito do paciente com toque. É um pensamento... Às vezes tem pensamentos, por exemplo, até com conteúdo sexual. E a pessoa é extremamente religiosa. Aí ela é invadida por aqueles pensamentos sexuais, invadida por pensamentos, às vezes, que causam nojo, que causam horror. E a pessoa não tem controle sobre aquilo. É extremamente desagradável. Bom, deixa eu ver. E é interessante a gente pensar, normalmente os transtornos de ansiedade são 2 vezes mais frequentes em mulheres. A maior parte dos transtornos de ansiedade. Mas ainda é muito frequente em homens. Eu tenho muitos pacientes com transtorno de ansiedade variados, que são homens, muitos. Até porque eu trabalho na polícia, né, gente? Que 90% da tropa é masculina, né? Então, não tem jeito. Bom, eu acho que esses são os principais transtornos de ansiedade. Lembrando que vocês sempre me perguntam, como tratar? Primeira coisa, como tratar? Os transtornos de ansiedade são muito comuns, muito frequentes, e o tratamento é sempre terapia. Número 1 para tratamento de transtorno de ansiedade é terapia. Em alguns casos, com uso de medicação de psiquiatra, né? Acompanhamento psiquiátrico, com uso de medicação, que vai ajudar muito, mas não resolve. Eu tenho alguns pacientes que trataram muito tempo só com remédio. Gente, só remédio não resolve. A gente precisa fazer terapia, porque a gente precisa aprender a gerir as nossas ansiedades, a gente precisa aprender a não ficar tão ansioso, a conseguir identificar o que está acontecendo, por que eu estou tão ansiosa. Eu estou sobrecarregada, provavelmente, né? Às vezes, quando é fobia de algum objeto, sei lá, eu tenho fobia de avião e eu não preciso viajar de avião. Você convive com aquilo, não é nenhum problema. Eu nunca vou entrar no avião, nunca entrei no avião, não é um TEPT. Eu não estive no avião e passei por uma turbulência e a partir daquilo eu tive medo. Não.
É um medo irracional. Eu nunca entrei no avião e eu tenho pânico de avião, por exemplo. Se a pessoa não precisa andar de avião, ela vai conviver com aquilo. Agora, se ela é uma alta executiva e tem fobia de avião e tem que viajar todo mês, ela vai precisar trabalhar aquilo. Então, o que eu sempre falo para vocês, o parâmetro, né, do quanto que aquilo, quanto que eu preciso procurar ajuda, o quanto que isso traz de prejuízo para a tua vida pessoal e profissional, né, ou escolar, acadêmica, né, o nível de prejuízo que aquilo traz para minha vida. Isso é o parâmetro. E isso é subjetivo, é de cada um. De repente eu tenho uma tolerância maior e consigo lidar muito bem com uma situação que outra pessoa não consegue. Ou se eu tenho uma fobia, sei lá, eu tenho fobia de cobra, mas moro no Rio de Janeiro, não é uma coisa que vai impactar tanto minha vida, porque eu não tenho convívio. Agora, se eu tenho fobia de cobra e moro, sei lá, no Mato Grosso do Sul e tenho um contato muito frequente com animais assim, é claro que eu vou ter que tratar. Então, é sempre a gente tentando entender qual é o contexto e o que aquilo impacta na minha vida. A ansiedade social. A ansiedade social, ela impacta muito, né? Porque independente, você não precisa ser um palestrante para sofrer com isso, né? Mas já aconteceu, por exemplo, de eu pegar paciente com ansiedade social que tinha pânico de se expor e tinha que passar por entrevistas de trabalho dentro da própria empresa para ser promovido, e ele vinha perdendo oportunidades, porque ele não conseguia participar de dinâmica de grupo, por exemplo. Então a gente precisa observar essas coisas na nossa vida, entender de onde está vindo essa ansiedade, de que forma que eu vou lidar com a minha ansiedade, e sempre lembrando do óbvio que eu falo para vocês: atividade física, noite de sono, isso é fundamental para o nosso equilíbrio emocional e para a nossa saúde mental. Atividade física, noites de sono e alimentação a menos cheia de porcarias possíveis, né? Alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar, excesso de alimentos estimulantes com muita cafeína, chocolate, refrigerantes, etc. Isso vai impactar a nossa saúde mental. A gente se nutre daquele alimento e ele vai circular no nosso sangue, vai para o nosso cérebro e vai impactar, né? O intestino é muito associado à nossa saúde mental também. Então, o que a gente come interfere na nossa saúde mental. Então, é cuidar, fazer atividade física. Se puder, faça terapia, busque fazer meditação. Gente, a meditação... eu sou muito ansioso, não consigo meditar. Mas é para você a meditação, é para você. Quem já é zen, faz porque gosta, não porque precisa. Agora, para quem é ansioso, a meditação ajuda muito, mas é um treino. É igual ir para academia. Eu vou para academia uma semana e não tenho resultado. Você tem que ir muitas vezes até ter o teu resultado, né? Então, não desistam de vocês. Busquem melhorar a qualidade de vida de vocês. É possível, a ansiedade responde muito bem em terapia. Eu atendo pacientes ansiosos há anos e todos eles melhoram muito. Eu nunca mais vou ter ansiedade na minha vida? Não é disso que se trata a cura, né? É igual você falar com um paciente com pneumonia, você está curado da pneumonia, você nunca mais vai ter pneumonia. Não existe isso, né? A gente cura daqueles sintomas, tem uma remissão dos sintomas, mas lá na frente, se você se deparar com algum tipo de problema, pode ser que venha a ter de novo, mas aí nunca é igual. A gente aprende a manejar as nossas emoções, a gente aprende, por exemplo, a ser mais assertivo na vida. Às vezes a gente fica tão ansioso porque a gente não consegue se posicionar, a gente não consegue fazer valer nossa vontade, a gente quer agradar o outro e vai engolindo um monte de sapo. Quando a gente consegue se posicionar na vida, ser mais claro na nossa comunicação, respeitar as nossas vontades, né? Porque às vezes a gente não respeita, isso diminui a ansiedade. Então a terapia realmente é fundamental. E agora... São 8h35, vou ativar os comentários ativados. Podemos já conversar, né? Tirem dúvidas, perguntem. Eu nunca sei se eu sou muito clara, mas espero que tenha sido, né? Eu trouxe a descrição, mais ou menos, dos sintomas de cada tipo de transtorno de ansiedade, como que ele aparece. E é interessante que a gente possa identificar na gente, e às vezes até em pessoas que convivem com a gente e às vezes não percebem, como o outro pode ajudar um ansioso. Primeira coisa, não julgando, né? Boa noite, Franci. Não julgar, Carol, já é uma grande coisa. Adriana, você é maravilhosa. Obrigada, querida.
não julgar já é uma grande ajuda, Carol. Quando a gente tem quando o paciente tem uma crise de ansiedade, ele ser acolhido, né? Você tá ali do lado, você se fazer presente, não falar, ai, que bobagem, isso passa. Não é assim, né? Se for o caso, ajudar a pessoa a buscar ajuda profissional, né? Isso é super importante. E ajudar a acalmar se a pessoa estiver em crise, né? Você tá ali do lado, fazer presente, se fazer presente, né? Walt Disney, boa noite, doutora. Boa noite, querido. Cristina, que honra. Oi, Cristina. Obrigada por vocês estarem aqui. Ótimo tema. Que bom, Delma. Espero que tenha ficado claro. Eu até trouxe essas situações que às vezes a gente subestima, igual fobia. Ah, que bobagem. A gente debocha de quem tem fobia, né? Eu acho que é sempre respeitar a dor do outro. Gente, isso é tão importante. A gente anda tão narcisista, a gente olha pra gente e julga o outro a partir de quem a gente é. Ai, que bobagem, eu já tive isso, não é nada disso. Gente, cada um sabe de si. Se o outro tá dizendo que aquilo é um incômodo grande, vamos respeitar, é um incômodo. Deixa eu voltar. Tati, boa noite. Tenho ansiedade, acabo tendo insônia. Tati, a insônia é um problema, né? E é uma forma da gente perceber quando a gente tá meio desregulado, né? A insônia eu acho que é uma das coisas que mais aparecem. Quem tem ansiedade, às vezes dorme demais ou às vezes dorme de menos. Tem pessoas que ficam com hipersonia, dormindo pra caramba, pra fugir dos problemas, pra fugir daquela sensação ruim, aí dorme. Agora, para insônia, Tati, eu não sei se você tem uma rotina saudável. Fazer atividade física, por exemplo, ajuda muito a gente regular os hormônios no nosso cérebro e favorecer a noite de sono. Então, à noite tem aqueles rituais do sono, evitar estímulos, evitar tela, botar uma luz baixa, tomar um banho morno, tomar um chazinho morno, tentar fazer coisas pra gente ir, dando uma baixada. Meditar ajuda muito também. De repente, dar uma parada, tirar ali, sei lá, às vezes 15 minutos antes de dormir, senta, fica no silêncio, ou vai ouvindo uma meditação guiada, no YouTube tem várias, né? Você acha aí um monte, vai ouvindo aquela meditação e aquilo vai, dando uma baixada de frequência e vai contribuindo. E é lógico tentar identificar o que está te causando ansiedade e que está atrapalhando o teu sono. Você está sobrecarregada, você se exige demais, é perfeccionista, ou você está atravessando um momento delicado na vida, no trabalho, etc. Mary, na faculdade apresentar trabalho era um sofrimento, chorava e ria, mesmo sabendo o conteúdo, pensava simplesmente que não tinha o dom da oratória e ia vivendo. Pois é, Mary, e na verdade é um estado de ansiedade, né? É um medo de ser mal avaliada, medo de ser julgada, e aí é difícil falar em público, tá? Teve uma pesquisa em Londres uma vez e o maior medo que as pessoas tinham era falar em público, mais do que de morrer. Então, é um medo muito comum, tá? Não é confortável falar em público. Nós sempre temos um pouco de receio do julgamento alheio, né? Isso faz parte. A gente é um ser social, a gente depende em algum nível da aprovação do outro. Mas a gente tem que aprender a controlar isso, né? Não é que as pessoas que falam em público não têm medo. Até tem, mas a gente aprende a manejar esse medo e fazer mesmo assim. Por que o mutismo é seletivo? Rita, porque não é em todos os lugares. A pessoa não fica muda e não fala com ninguém. Por exemplo, a filha da minha amiga, ela não conseguia falar no ambiente escolar. Em casa ela falava tranquilamente, super falante, batia papo, mas chegava na escola ela não conseguia falar. São alguns ambientes que a pessoa bloqueia. Aquela minha paciente da faculdade, inesquecível, ela bloqueava na terapia, possivelmente bloqueava em outros cenários, por isso que ela foi buscar terapia. Mas ela fazia teatro, então ela não é em todo lugar, entende? Ele é seletivo. Michele, em crise de ansiedade a pessoa pode recorrer à bebida alcoólica? De jeito nenhum, Michele, de jeito nenhum. Por quê? Gente, o álcool ele pode trazer a falsa ideia de que a pessoa está relaxando, que vai melhorar e tudo, né? Ai, não, vou tomar essa bebida para dar uma... Só que, gente, normalmente tem um efeito rebote. Eu tinha um paciente que bebia a cervejinha dele toda noite. Toda noite que ele bebia cerveja, no dia seguinte ele acordava super ansioso. Porque tem um efeito no cérebro. Não, bebida alcoólica não é remédio. Não é. Não é. Normalmente agrava os sintomas depois. Então, em crise de ansiedade, a pessoa tem que buscar se acalmar, fazer exercícios de respiração, tem técnicas de respiração, a pessoa vai buscar distrair a mente dela, tem várias técnicas para sair de uma crise de ansiedade. A bebida alcoólica é a pior delas. Pior, não melhora, tá? Fumar maconha
terrível, tá, gente? Não é que fumar maconha é terrível, ela não é remédio para ansiedade. Existem pacientes de ansiedade, aliás, paciente que é muito ansioso dificilmente gosta de beber. Isso é super interessante. Eu tenho vários que quando o paciente é muito ansioso, são pessoas que são muito controladoras e beber é perder o controle. Normalmente a pessoa não bebe de ficar doidona, não. Tenho vários pacientes que são assim, bebem muito pouco. Não consegue e usar droga, tem medo de tudo que faça você perder o controle. Não costumam fazer essas coisas, não. Até tive uma vez um paciente ansioso que fumava maconha pra caramba, mas assim, gente, os estudos não apontam como sendo uma boa forma de lidar com a ansiedade. Normalmente tem um efeito rebote, inclusive tem pessoas que fumam maconha, entram numa onda errada e começam a pirar, tá? Não vale a pena, não. Valdisney, desculpa, Adriana, eu estou muito mal, não estou conseguindo interagir com a live. O que houve, Valdisney? Por que você tá mal? Boa noite, ótima live. Que bom, Edna. Caquito, quando tô ansiosa, acordo mais cedo do que o normal. Sim, sim. Isso é interessante, gente, a gente começar a identificar quais são os nossos sinais de ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, já falei isso para vocês várias vezes, mas eu consigo manejar a minha ansiedade de uma maneira muito, muito bacana hoje em dia. Há 10 anos atrás eu tive crise de ansiedade e hoje eu percebo claramente quando eu tô começando a ficar ansiosa. Principalmente quando eu começo a ter interferência no meu sono, eu começo a dormir mal, acordar de noite. Então quando isso acontece, eu já acendo ali o meu alerta e já começo, quero desacelerar, fim de semana eu vou relaxar, não vou fazer essas tarefas que eu estava me impondo, porque eu tenho uma ansiedade de... Eu começo a querer fazer muita coisa, então eu tenho que dar uma... Eu crio alguns recursos, né? O contato com a natureza, por exemplo, é uma coisa que recarrega a nossa energia, faz bem para nossa saúde mental. Então a gente tem que perceber esses sinais e já começar a criar as nossas estratégias de calmaria, né? Isso é super importante. A gente vai manejando ao longo da vida. Ricardo, boa noite, doutora. Adriana e a todos da live. França, como saber se meu filho de 24 anos tem autismo ou algum outro transtorno? Qual profissional procurar? Psicólogo. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser um neuropsicólogo. Se você quer fazer um diagnóstico mesmo, um neuropsicólogo eu acho o mais indicado, porque tem vários testes que a pessoa usa, normalmente é psicólogo com uma especialização em neuropsicologia, e tem uns testes, umas ferramentas que a pessoa avalia esse tipo de coisa, né? O espectro autista, por exemplo, eu acho o mais indicado. Eliana, tenho toque, tomo paroxetina e bupropiona. Me ajudou muito, também faço terapia. O melhor é aceitar o que tem a se cuidar. Exatamente, Eliana, exatamente. Que bom que a medicação está te ajudando. Para toque, eu acho fundamental a medicação. Rita, Adriana, acredito que não existe um ser humano que não tenha um mínimo de ansiedade. Tem cura, não? Não. Eu não sei se você estava desde o início, Rita, não tem mesmo, né? Assim, a ansiedade, ela faz parte da natureza humana. A gente tem ansiedade, é uma emoção que faz parte. E de vez em quando, diante de situações de medo, de, sei lá, véspera de prova, véspera de viagem, véspera de uma festa, quem que dorme, né? Ninguém. Aquela ansiedade, ai meu Deus, ansiedade da expectativa que deixa a gente hipervigilante e alerta. Isso não é para ser curado, isso é da vida, tá? A gente tem que aprender a lidar com isso. Mas o transtorno de ansiedade, a gente fala que é o mal do século XXI. Realmente é difícil. Hoje se fala no Brasil em 19 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade, né? Sofrem no sentido de ser uma patologia mesmo, né? Realmente é muita gente. E o que você chama de cura, né? Eu já tinha falado isso. A cura da ansiedade não é você não ter ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção e ela é necessária, né? Se, por exemplo, eu tenho ansiedade que amanhã eu tenho uma prova. Eu posso até dormir mal, mas a ansiedade pela prova vai me deixar alerta. Eu vou estar com raciocínio, vou estar ali hipervigilante, vou estar... Ninguém sente sono enfrentando um tubarão. O tubarão aparecer, você... não, você vai ter teu organismo reage, isso é protetivo, é super importante. E sim, a remissão dos sintomas tem, né? Eu tive crise de ansiedade lá atrás, na época eu me tratei, fiz uso de medicação, terapia e tudo mais, e nunca mais tive. Mas eu promovi várias mudanças na minha vida. Na época eu saí de um emprego, porque eu tinha 2,
né? Eu era da prefeitura, da polícia e consultório, eu reduzi meu ritmo de trabalho, né? Enfim, a gente tem que ter hábitos saudáveis. Eu a vida inteira fiz atividade física, hoje eu faço mais ainda, isso é super importante manter para minha saúde mental. Então, são coisas que a gente vai se conhecendo e vai adotando as melhores estratégias que funcionam pra gente. Vou espirrar. Por isso que o autoconhecimento é super importante. Eu falo isso sempre pra vocês. Cactu, faço terapia e meditação. Que bom, fundamental. Ai, gente, desculpa. Começa a esquentar, liga ventilador. Eu tenho evitado até o ar-condicionado, porque eu fico muito entupida. Mas mesmo o ventilador me deixa assim. Carol, ter ansiedade é muito difícil. Meu esposo enche o saco falando de rotina. Como assim, Carol? O esposo enche o saco falando de rotina? Explica melhor. Ricardo, no colegial tinha um amigo que na hora de apresentar um trabalho na sala ficava ansioso e gaguejava. Sim, é horrível, né? E é tão assim, a ansiedade do outro, ela é meio contagiosa, né? Quem tá em volta sente aquilo junto, né? É uma agonia. Cristina, a atividade física tem me ajudado bastante, tem sido extraordinário, sem preguiça. É isso aí, Cristina. É maravilhoso, é fundamental. Dulcinha, obrigada pela dica. Valdinei, crise existencial, preciso de terapia. Precisa, né, Valdinei? Faça. Tati, tenho sobrecarga, filho especial e minha mãe esquizofrenia. Faço uso de alprazolam há anos. Ai, Tati, é brabo. Você tem que fazer um acompanhamento psicológico. É muito difícil não adoecer nessas condições, de verdade. Né? O cuidador precisa de uma atenção também. Você precisa arrumar um tempinho só pra você. Não sei como que é a tua rotina, não sei se tem alguém que te apoia, mas você precisa se cuidar, né? Não tem jeito. Alprazolam é calmante pra dormir, né? Então, e ele causa dependência, não é um remédio de tratamento de ansiedade. Pra tratar a ansiedade é antidepressivo. E você tem que ficar atenta, gente, é super importante isso também. A ansiedade não tratada, ela pode se tornar uma depressão. Ela pode agravar, porque a ansiedade ela anda de mão dada com a depressão. A pessoa que é muito ansiosa, ela é muito tomada de pensamentos negativos, de uma expectativa ruim de futuro. Aí você pode começar a ficar muito pessimista, desmotivado, e daqui a pouco aquilo vai te tirando o prazer da vida e você pode entrar num quadro de depressão, é bem ruim. Dulcinha, na verdade a única pessoa que pode me ajudar sou eu mesma. Principalmente, Dulcinha, a gente tem que se ajudar. Muitas vezes eu falo isso pra vocês, né? As pessoas que falam, se eu fizesse terapia ia resolver. Gente, a terapia ajuda muito, mas é importante que a pessoa busque as mudanças na vida dela. Claro que fazer terapia é maravilhoso, né? Eu sou psicóloga, né? E faço terapia, inclusive. Eu acho que é um espaço que não é só para quando a gente tá sintomático, tá? A terapia é quando a gente tá bem também. A gente tem um espaço para refletir, organizar as ideias, fazer um balanço da semana, é super importante. Mas, em última instância, é a gente que se ajuda, claro, né? Márcia, o neuro passou esse talopram pro meu filho com TEA, mas tenho dúvida com essas medicações. O psi pode analisar se precisa de medicação? Quem avalia a medicação é médico, Márcia. Às vezes a gente dá um pitaco ou outro porque a gente, sei lá, eu, por exemplo, trabalho há 20 e poucos anos, aí eu acabo tendo né, eu trabalhei em posto de saúde, tinha muito contato com psiquiatra, na polícia a gente também tem tudo. Você acaba entendendo pelo tanto que você trabalha. Mas quem avalia a medicação é médico, ou é um neuro, ou é um psiquiatra, né? Então vai vendo, né, como é que teu filho fica, né, com a medicação, saúde, né, tio? Gente, tem um delay gigante, né? Você falando de saúde, eu espirrei há 5 horas atrás, né? Carol, tem alguma coisa tão boa quanto a atividade física para ansiedade? Carol, eu acho que a atividade física é a melhor, mas tem uma coisa que é fundamental na nossa vida, ter noites de sono de qualidade. Gente, isso é primordial na nossa vida. E a gente acha que é uma bobagem, né? A gente tem cada vez mais dormido menos, estimulado por telas, tendo um sono de qualidade ruim. E o nosso sono é o momento que o nosso corpo faz aquela faxininha, né? Tira células mortas, dá aquela... o nosso cérebro solidifica aprendizado, então não adianta, a gente precisa dormir para criar memórias, né? A gente precisa dormir para tudo. Então, sono e atividade física é fundamental. Mirela, perdi o início, esqueci do fuso horário. Ainda bem que você coloca no YouTube, doutora. Ah, Mirela, você tá onde?
que você tem fuso? É no Brasil mesmo ou é fora? Carol, dizendo que a falta de rotina é péssimo para ansiedade, mas quem vive sobrecarregada vai ter uma rotina certinha? É certinha não, Carol, mas organização é importante, tá? A organização, ela faz a gente... Porque às vezes a gente é atropelado por um monte de urgência e deixa de fazer o que é importante. E na vida a gente tem que fazer gestão de tempo, o que é urgência, o que é importante, né? A gente às vezes se perde nas urgências e não faz o que é importante. O que é importante? Fazer atividade física. Mas eu sou atropelada pelas urgências da vida e não faço. Então, a gestão do tempo é bem importante, ajuda, tá? Franci, na minha cidade não tem essa especialidade, neuropsicologia. Resolve também se fosse online, no caso uma consulta online? Não, Franci. Não resolve porque tem muito teste para fazer e normalmente é presencial. Não dá. Eu não acho que funcione bem online, não. Teria que ser presencial. Mas se não tem, procura um psicólogo que atenda esse tipo de caso ou até um psiquiatra. Poxa, perdi a hora, fica gravado? Fica lá no YouTube, tá, Bárbara? Cactu, um espaço que me deixa bastante ansiosa é o lugar onde eu trabalho. Estou no momento de reavaliação e quem sabe mudar de local de trabalho. Se é uma situação transitória, né, tenta ir administrando aí para não se sentir tão mal. Mas a tendência... Ui, gente. É que passe, né, depois que as coisas se organizarem. Cactu, você atende online, Adriana? Atendo sim, só que eu tô no momento sem vaga para novos pacientes. Eu só atendo online atualmente. Franci, verdade, Adriana, não tem coisa melhor, dormir bem, não durmo bem há muito tempo. Pois é. Eu tomo melatonina, até porque eu tô nessa fase pré-menopausa, que também, gente, é importante, tá? A gente tem que ver a fase da vida que a gente tá. Algumas fases nos predispõem mais a desenvolver sintomas, né? Por exemplo, pré-menopausa. É muito mais frequente a gente ter sintoma de ansiedade e de depressão. Então é bom ficar atento. Às vezes a gente acha que tá muito mal, vai ver um desequilíbrio hormonal. Então a gente tem que ver como um todo sempre, né? Adolescente é mais vulnerável também, porque tem uma oscilação hormonal muito grande, né? Muita insegurança. Então acaba que é uma fase que é muito frequente também de ter ansiedade. Carol, obrigada, querida. É exatamente isso que acontece comigo. Então, reveja, né? Reveja. É importante, gente. Eu sempre falo, a gente ordenar a nossa rotina. Não é que tenha que ser uma rotina militar, de 8 às 9, de 9 às 10. Mas assim, como que eu consigo fazer? Eu tenho um dia com muitas coisas, né? Eu faço muitas coisas. Como que eu consigo? Com planejamento e organização. Eu acordo cedo, mas eu durmo cedo. Tem muita gente que fala, nossa, queria ter tua energia. Eu sempre falo, eu não tenho, gente. Eu não tenho energia. Não tenho. Eu durmo cedo e acordo cedo, né? Então, a gente tem que descansar, né? O descanso é fundamental. A gente tem subestimado o descanso na nossa vida. A gente está sempre numa sociedade de alta performance, que eu tenho que estar sempre performando, sendo a melhor, sendo não sei o quê. E a gente tem subestimado a importância das pausas. A gente precisa descansar. Atleta de alta performance... Para ele ser de alta performance, ele respeita o descanso tanto quanto ele respeita o treino. O atleta de alta performance, ele tem um tempo de treino, ele tem um tempo de descanso, e se ele tiver que marcar alguma coisa, vai ser fora desse tempo. Ele nunca vai marcar no momento de descanso. A gente precisa entender a importância do descanso na nossa vida, né? Então, observem isso, né? A gente tem que se permitir fazer nada de vez em quando. Carol, Adriana, hormônios também mexe com ansiedade. Mexe? Claro que mexe, gente, demais. TPM, para quem tem, né? Pré-menopausa é a fase mais complicada dos hormônios femininos, tá? Porque quando a gente fica assim, vai do céu ao inferno. Oscila muitos hormônios, e isso dá ansiedade, isso dá depressão. Então é importante a gente ficar atento. E como que melhora o sintoma de pré-menopausa? Adivinhe. Atividade física, noites de sono, aí a gente volta naquela mesma coisa. Então, e eu falo pra você como alguém que vive isso, né? Eu vivo a vida que eu falo pra vocês, eu vivo a vida saudável, que eu posso, dentro do que eu posso, eu respeito os meus descansos, às vezes, né, eu sou uma pessoa bastante produtiva, então, às vezes isso extrapola e eu dou uma, né, eu começo a dar uma regulada nisso, a gente aprende a se regular. E ter uma rotina organizada é bem importante também. Mirela, na realidade a diferença de horário aqui de Mato Grosso de 1 hora. Entendi. Caquito.
Cactu ou caquito? É verdade, precisamos descansar. Claudinha, os hormônios também mexem com essas questões no homem também, certo? Certo, Claudinha, com certeza. Eu tenho um paciente que tem muitos sintomas depressivos e ele faz reposição de testosterona. E não é bomba não, tá, gente? É reposição mesmo. A testosterona dele estava muito baixa. Então, sim, também interfere, tá? Só que nas mulheres a gente tem uma oscilação maior, né? Pra gente é mais complicado. Os hormônios nos homens é um pouco mais estável. A ansiedade faz também a TPM ficar desregulada? Gente, a gente é uma coisa só, né? Uma coisa interfere na outra, claro, gente. Quando a gente não tá muito bem, tá numa semana difícil, tudo mexe com tudo, as coisas são interligadas. Às vezes é difícil saber o que vem primeiro, né? Qual é o segredo do tostine, né? De tostines? Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. É difícil, né? E sim, a ansiedade pode, né? Se a gente tá numa semana muito ansiosa, provavelmente nossos sintomas de TPM vão ser piores. Gente, a saúde mental, de verdade, eu acho mais importante a gente cuidar, não que não seja importante a saúde física, que somos a mesma coisa, mas eu acho mais grave o adoecimento psíquico do que o físico. Por quê? Mais grave em que sentido? Não é que seja mais grave, talvez seja mais penoso. Uma pessoa com uma doença grave, física, mas bem de cabeça... Ai, gente, meu cachorro tá latindo, desculpa. Tobias! Uma pessoa que tenha um adoecimento físico grave, mas esteja bem de cabeça, ela vai conseguir manejar a situação melhor. Uma pessoa que esteja fisicamente linda, maravilhosa, mas esteja mal de cabeça, vai ser muito difícil, né? Então a gente não pode subestimar a saúde mental. A gente nunca sabe o que se passa na mente e no coração do outro, né? A gente precisa entender de uma vez por todas a importância da gente cuidar da nossa saúde mental. Isso não é frescura, isso não é coisa pequena, isso não é mimimi, não existe isso, gente. Já passou da hora da gente parar com esses preconceitos idiotas. Que live maravilhosa, que bom, Tati. Claudinha, uma das questões do meu marido. Nossa, ele está muito diferente do que era e precisa fazer reposição. Mas deixou o tratamento de lado uns meses. Está muito pior agora, muito triste. Fala para ele retomar, Claudinha. E de preferência, se ele puder fazer terapia para entender o que está acontecendo, né? O hormônio, gente, as coisas andam juntas, né? O hormônio interfere bastante no humor, né? A testosterona tem que repor. Mas existe a questão emocional também, que não pode ser deixada de lado. Ele tem que tratar isso também. Carol, Adriana, você é uma profissional maravilhosa. Conversamos muito na pandemia. Obrigada pela sua disponibilidade sempre. Ai, que bom, Carol. Obrigada a você. Marina, faço uso de clonazepam para minha ansiedade. Ele pode desregular a TPM? Não sei, Marina. Acho que não. Acho que não. Eu acho que o clonazepam é o Rivotril, o famoso Rivotril, para quem não conhece. O clonazepam você toma na crise, né? O clonazepam ele não trata a ansiedade. Ele alivia os sintomas da crise. O que trata a ansiedade é o antidepressivo. Eu espero que você tome. Clonazepam é tipo Novalgina para febre. Você baixa a febre. A Novalgina baixa a febre, mas ela não vai tratar a causa da febre. O Clonazepam é a Novalgina da ansiedade. Você trata o sintoma, você baixa a crise, que é importante. Mas não resolve, não. O tratamento é antidepressivo. Que privilégio por te ouvir. Gratidão. Que bom, querida. Cactu, qual o seu signo? Psicóloga, astróloga eu sou, gente. Adoro o signo também. Eu sou leonina. Eu fiz aniversário dia 27 de julho. Eu sou leonina com ascendente em Áries. Arianja, tá, gente? Nada de Satanás. Eu sou um doce. Gente, eu acho que é isso, né? Já conversamos bastante. Eu acho que eu já tirei todas as dúvidas. Essa live depois fica salva. E eu acho que é importante, de vez em quando, vocês irem lá. Eu faço isso, tá? Quando é assunto do meu interesse. Sei lá, eu vi uma aula de filosofia que eu adorei, eu volto lá. Né? Eu ouço de novo, porque cada vez que a gente ouve, a gente consegue processar de uma outra forma, varia. Conforme o nosso estado de espírito, a gente filtra uma coisa ou outra. Então, atenção, né, gente? As lives que estão lá também podem ser um recurso importante quando a gente não está muito bem. Aquilo ajuda. Claudinho, sim, falo. Parece que vai iniciar a terapia e já foi ao URO, vai fazer exames. Foi ao psiquiatra também, mas na verdade nosso casamento está acabado. Ai, Claudinho. Bom, talvez por isso ele esteja tão mal também, né? Não sei.
Carol, tomo clonazepam nas crises, mas tomo venlafaxina. Ah, beleza, então, Carol. Claudinha, muito obrigada por sua atenção a todos. De nada, querida. Live incrível. Que bom, Ricardo. Maravilhosa. Obrigada, gente. Então é isso, gente. Gratidão, como sempre, live maravilhosa. Eu fico feliz que vocês gostem, fico satisfeita. Eu acho que a ideia é essa, né? Que a gente possa sempre promover a saúde mental. E eu quero só pegar nesse finalzinho aqui, gente, só para falar um assunto que é um pouco delicado, mas é importante. A gente precisa... Oi, Mary. A gente precisa ser mais generoso com o outro. A morte da Drica, do blog da Drica, né? Trouxe à tona um monte de questões super importantes da gente avaliar. Rede social, ela pode ser maravilhosa. A gente pode formar comunidades incríveis como a nossa aqui, que eu tenho muito carinho por vocês. Né? Vocês sabem que eu respondo sempre que eu posso, a gente tem uma relação. A rede social, ela ajuda. Quantas vezes, eu tô com uma dor, eu tô com uma unha encravada, alguém faz isso, faz aquilo, a gente se ajuda, isso é maravilhoso. Mas tem um lado negro das redes sociais que é muito, muito negro. Existem pessoas que, se vocês forem avaliar, todos os influencers que têm maior visibilidade já passaram por situações muito graves de saúde mental. Lembra da JK, né? Que era na época que ela estava mais estourada, ela ficou totalmente fora da casinha também, acabou sendo internada e tudo. Gente, vamos parar de fazer hate para os outros, de ficar indo no perfil de alguém, falar um monte de absurdo. Eu recebo hate. E eu tenho um perfil pequeno e falo sobre saúde mental. E tem gente que vem me agredir por direct. Imaginem as blogueiras, os homens, as mulheres que falam sobre lifestyle, que mostram corpo, que se expõem. Não é porque a pessoa está numa rede social que ela pode, Padre Fábio, que ela pode falar do que ela quiser. Não pode. A gente não pode falar o que a gente quer. A gente não pode usar isso aqui como uma ferramenta para ferir o outro, para eu expor todo o meu ódio. A gente só joga para fora aquilo que a gente tem aqui dentro. Né? Se eu sou uma pessoa que tem amor e generosidade, é isso que eu vou dar para o outro. Agora, se eu sou uma pessoa infeliz e cheia de problemas, é isso que eu vou gerar no outro, infelicidade e problemas. Então, a gente tem que parar com isso. Tem que parar. Não gostou de alguém? Para de seguir. É simples, para de seguir. Vai lá, ó, não sigo mais, a gente tem esse poder aqui. É o que eu faço com os haters, eu vou lá e bloqueio. Eu não vou ficar respondendo, discutindo, debatendo, porque quanto mais você mexe, mais o negócio cresce. E isso pode ser devastador para algumas pessoas que são mais vulneráveis emocionalmente. Devastador. Devastador. Pode levar à morte. Então, assim, são pessoas, não vou dizer que isso é que causa aquilo, não é assim. Mas às vezes a pessoa está adoecida. Imagine, se coloca no lugar do outro. Imagina que você acordou naquele dia que você não está bem. Ah, eu não estou bem hoje, eu não sei, eu estou meio angustiada, não estou me sentindo feia, eu estou me sentindo para baixo. Sei lá, descobri uma traição, tomei um pé na bunda, perdi meu emprego, sei lá. Aquele dia que você está ruim. Todo mundo tem seu dia ruim. E aí você é uma pessoa pública, você fala alguma coisa na rede e vem alguém e fala: nossa, que cabelo horrível esse seu. Nossa, você engordou? Nossa, que coisa horrível. Você merece ser corna mesmo, é isso que você merece. Gente, as pessoas são muito cruéis. Muito cruéis. O nível de coisa que essas pessoas fazem e falam para outras é muito grave. Essas pessoas que são famosas e que estão ali, que estão expostas... A gente se expor é a gente se colocar vulnerável para o outro. Eu exponho, é que eu me exponho pouco, eu acho, né, da minha vida pessoal. Às vezes, fim de semana, eu faço um monte de stories. Gente, stories dura ali pouquinho. Às vezes eu faço 15 minutos de stories, um dia tem 24 horas. Né? Então, mas mesmo assim, quando eu me exponho, eu tô me colocando vulnerável. Eu tô permitindo que vocês saibam de mim e vejam coisas. Né? Então, assim... Imagina as pessoas que se expõem, que são, né, assim, é lifestyle mesmo, mostra o dia a dia, malhando, não sei o que e tal, e ouvem as maiores barbaridades. Gente, tem uma pessoa ali. Tem uma pessoa ali. Como que você vai na casa de alguém, né? Que o Instagram é minha casa. Eu não vou deixar alguém entrar aqui na minha casa e me xingar. As pessoas fazem isso. Gente, eu sei que é um papo chato e eu não vou voltar nisso, que eu não vou ficar repetindo isso, mas é muito grave.
É muito grave. A gente nunca sabe o que se passa na vida do outro, no coração do outro, na mente do outro. A gente não pode ficar agredindo as pessoas gratuitamente. A pessoa não te fez nada. Ela não te perguntou, ela não falou nada. Ela só tá ali fazendo o trabalho dela, porque ser influencer é um trabalho. A pessoa que é blogueira, ela vive daquilo, é o trabalho dela. E não é um trabalho fácil como as pessoas pensam. Gente, eu fico com pena. Eu não faço quase nada, mas eu fico pensando, eu me dou o direito, não tô afim, hoje não vou gravar nada. Ontem eu cheguei cansada à noite, fazer stories, nada. Tem gente que não pode não fazer stories, ela é patrocinada, ela ganha para aquilo, ela tem que fazer. Ela tá num dia péssimo e ela tem que falar, tome esse iogurte delicioso. É muito cruel, sabe? Vamos ter um mínimo de cuidado quando a gente se dirige para o outro. Vamos parar com essa cultura de ódio, que é uma coisa horrorosa. Ninguém pessoalmente vai e fala aquele tanto de barbaridade. Igual aquela hater que me mandou um negócio, que enfia seu impacto na sua... Ela me falaria isso na minha cara? Se me encontrasse na rua? Você, não sei o que, ia meter o dedo na minha cara e falar? Não ia, porque são covardes. Falam... a partir dessa suposta proteção da rede social. Porque é uma coisa meio, né, assim, é como se a pessoa estivesse ali sem nome, sem identidade. Então, assim, é muito complicado. A Cactu, assim, tem muita gente sem noção. Pra quem no perfil alheio hostilizar o outro, exatamente. Leio os comentários e fico pasmo. Gente, é muito grave. Dá vontade, né, de fazer assim uma exposição geral de todo mundo que faz esse tipo de coisa. Outro dia, tem a Rafaela que eu sigo, né, a Rafaela Maldonado, teve um dia que ela até falou que ela vai começar a fazer bloqueios preventivos. O que é isso? Ela viu essa pessoa no comentário de comentando uma coisa horrorosa num perfil de outra, ela já bloqueia, nem é seguidora dela e ela já bloqueia. Ela falou, não quero, nem é minha seguidora, não importa, eu vou bloquear essa pessoa, porque se um dia ela pensar em ser minha seguidora, eu não quero. Bloqueios preventivos. Eu já até pensei nisso, falei, acho que eu vou fazer bloqueios preventivos também. Aquela pessoa que tá indo lá horrorizar o perfil de outra, eu vou lá, não quero essa pessoa não, gente, não quero ver nada dessa pessoa, vou bloquear. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente pensar e falar e discutir sobre isso. Isso potencializa muito o adoecimento de uma pessoa, muito. Né? Eu acho que algumas pessoas deveriam sair, né? Tipo, tá ali, não tá legal. A JK, o Felipe Neto, o Whindersson Nunes, esse menino, o blog da Drica, e quantas pessoas adoeceram aqui nessa internet? Quantas e quantas pessoas? Cada um por seus motivos. Algumas pessoas conseguiram sair e preservar um mínimo da sua saúde mental, outras não conseguem. Outras não conseguem. Né? E aí depois que acontece uma tragédia, fica todo mundo, o que será que houve? Gente, é um conjunto de fatores e pode ter certeza que esse ódio, vocês imaginam, ninguém quer ser odiado, ninguém quer. Você ficar recebendo ódio o dia inteiro é insuportável. Eu nunca recebi, graças a Deus, são coisas muito pontuais. E já me chateia, porque eu sou humana, né? Eu vou lá, bloqueio pra não ver mais. Aí, gente, quero nem saber. Mas dá aquela chateada, é injusto. Né? Você fica, nossa, que injusto. Por que tá falando isso? Por que você tá falando aquilo? Né? De repente, aconteceu uma vez, uma pessoa me mandou um direct, eu não vi. Eu tenho vários directs, não respondi. E a pessoa respondeu lá do tipo, nossa, Vossa Excelência não pode me responder. Eu sou obrigada a responder, eu tô aqui, né? Eu tenho uma obrigação com alguém aqui. Enfim, gente, é tudo muito complicado. A gente tem que estar muito atento, com muito cuidado. Lembrando que aqui tem uma pessoa, né? Tem pessoas que estão ali nas redes sociais trabalhando, ali tem serviço sendo prestado, seja trazendo humor para alegrar seus dias, seja trazendo beleza através de, sei lá, um perfil fitness, de maromba, de não sei o que, não importa. Cada um tá ali fazendo o que é possível, fazendo o seu trabalho, e a pessoa ir lá horrorizar a outra, gente, é inacreditável. É inacreditável. Para uma pessoa que briga contra a balança, como era o caso da Drica, né? Que vivia emagrecendo, engordando. Alguém vai lá e fala, nossa, você tá gorda. Nossa, tua barriga tá quadrada. Nossa, eu achei ridícula essa boca que você colocou. Ai, precisava de um peito desse tamanho. Gente, se você não tem alguma coisa de bom para falar, não fale nada. É simples. Eu acho que é isso, gente. Eu sempre falo isso, sabe? Se você não tem nada de bom para falar pro outro, não fala. Deixa quieto.
Cacto, interessante que esse pessoal só fala isso porque tá escondido no universo online. Exatamente, é uma covardia, né? Claudinha, aquela atleta americana Simone Biles, ela teve crise nas Olimpíadas, ela teve crise de ansiedade. A atleta de alta performance, você imagina a pressão, né? Não é fácil, as pessoas estão armadas, difícil lidar. Pois é, Tati, é muito difícil. E eu acho que a gente tem que pensar assim, eu não tenho esse comportamento, a gente não pode ter esse comportamento. Se não agrada, é só não seguir, ficar seguindo para avacalhar com as pessoas. Exatamente, mas aí são pessoas amarguradas, de mal com a vida. Eu sempre falo isso e é uma grande verdade. Gente feliz não enche o saco. Eu não tenho nem tempo de ficar indo no perfil dos outros encher o saco. Pega aquela energia e canaliza para o teu crescimento pessoal, ao invés de querer destruir o outro, busca a sua construção. Né? A gente tem que sempre pensar isso, é um gasto de energia. Não dá, eu não vou gastar minha energia com... Né? Eu já cheguei a bloquear várias pessoas, ou deixei de seguir várias pessoas. Ah, não, fulano que eu gostava tá falando muita bobagem. Eu paro de seguir na mesma hora. É tão simples, né? Se na vida a gente pudesse fazer isso, parar de seguir, desligar algumas pessoas, ó, dar uma bloqueada, não quero mais ouvir você falar não. Seria ótimo, mas... É isso, gente. Não vou tomar mais o tempo de vocês, já são 9h10, já fomos longe demais, mas eu acho importante a gente sempre pensar, sabe? Trazer essa reflexão. Às vezes a gente acha que o inferno são os outros, mas mora dentro de nós também, né? Então, se cada um pensar em ter uma atitude mais ética, mais humana, mais sensível, mais empática, já é um grande passo. Sempre usa essa fala que gente feliz não enche o saco. É uma grande verdade, Claudinha. Gente feliz não enche o saco mesmo. As pessoas que estão felizes estão lá vivendo a vida delas. Então tá, gente. É isso. Semana que vem teremos live de novo, se Deus quiser, se tudo correr bem. Um beijo. Boa noite pra vocês. Obrigada pela companhia de sempre. E vai ficar salva pra quem perdeu. Vai ficar salva lá no YouTube, tá bom? Beijo pra vocês e boa noite.